Bom, pessoal, vamos para a última questão da prova, que é a questão 5. Tá? Questão 5 diz o seguinte: sobre períodos de interferência de plantas daninhas. Tá? Duas questões. A. Cite e explique o que são PAI, PTPI e PCPI. E B. Quando plantas daninhas podem conviver com a cultura sem que haja redução significativa de produtividade. Explique. Tá? Então, as duas questões aqui, as duas perguntas, né, dentro dessa questão, elas têm duas partes. A primeira é cite e explique, né? E a segunda é quando e explique. Então, na primeira questão, a primeira pergunta, na verdade, cite o que são PAI, PTPI e PCPI. Tá? Então, esses são os períodos de interferência de plantas daninhas. Tá? PAI é o período anterior à interferência, PTPI é o período total de prevenção à interferência e PCPI é o período crítico de prevenção à interferência. Ok? Citamos o que são essas três siglas. Agora vamos explicar o que são cada um desses períodos. O que é o PAI? O PAI é o período no início do ciclo da cultura em que plantas daninhas que convivem com as culturas durante um certo tempo, isso não vai implicar em interferência. Tá? Por isso chama período anterior à interferência. Certo? A partir do momento em que a convivência passa a ocasionar interferência, o PAI termina. Tá? E aí vai começar outro período. Então, esse é o PAI. Tá? O PAI ele é um período que inicia vai do início do ciclo até quando a convivência das plantas daninhas com as culturas passa a afetar o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento da cultura. Tá? Então, passa a ter interferência. O PTPI, diferentemente do PAI, né, que é obtido por convivência, o PTPI, ele é um período em que se tem controle. Tá? Então, ele é o período total, né, de controle que a gente tem para prevenir a interferência. Então, ele começa também junto com o PAI no início do ciclo e ele vai, né, até uma época no ciclo da cultura em que a cultura sozinha ela consegue controlar ou suprimir o desenvolvimento das plantas daninhas. Tá? Então, a partir do final do PTPI, a cultura sozinha consegue suprimir o crescimento das plantas daninhas, tá? Impedindo a interferência. Certo? E o PCPI, o que é o PCPI? Né? Ele é um período crítico de prevenção à interferência, ele é um período que vai do final do PAI até o final do PTPI. Certo? Ele é o período efetivo onde eu tenho que controlar obrigatoriamente as plantas daninhas. Não pode haver convivência, tá? Senão vai ter interferência. Qualquer convivência vai gerar interferência. Certo? Era isso. A segunda pergunta é a seguinte: quando plantas daninhas podem conviver com a cultura sem que haja redução significativa de produtividade? Quando? Tem duas épocas, dois períodos, tá? Que pode haver convivência sem que haja redução de produtividade, sem interferência, né? Que é durante o PAI, então é no início do ciclo, durante o PAI. O PAI ele é o período que expressa isso, pode ter convivência sem ter interferência, tá? E no final do ciclo, depois do PTPI, também pode haver convivência sem que haja interferência. Tá? Então, essas são dois períodos aí que é a resposta dessa questão. Agora, por quê? Por que no PAI pode ocorrer a convivência sem ter interferência? Tá? Então, durante o PAI, então, a gente não vai ter
durante um período, né, PAI, em que não há mecanismos de interferência agindo ali, né, especialmente quando eu falo em competição, então tem planta daninha convivendo com cultura, mas tem recurso sobrando, a planta daninha é pequena, a cultura é pequena, né, não tem outro mecanismo ocorrendo ali, durante o PAI, obviamente, pode ter convivência sem ter interferência. Né? Então é por isso. Porque tem recurso sobrando e não tem outro mecanismo ocorrendo, mecanismo de interferência. E o outro período é depois do PTPI. Por que depois do PTPI pode haver convivência sem ter interferência? Porque a cultura por si só, depois do PTPI, ela consegue controlar as plantas daninhas, porque a cultura está muito grande, geralmente a entrelinha já fechou, ela limita os recursos para as plantas daninhas. Tá? Considerando que nenhum outro mecanismo vai ocorrer também. Tá? Então, são nesses dois períodos que pode haver a convivência sem interferência e por esses motivos que eu coloquei aí. Okay? Então, essa era a prova.